Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Irã e a nossa aula de hoje, o tema é estudo dos polígonos. Bom, todo mundo, né, nessa altura do campeonato sabe o que é um polígono, mas vai aí uma definição breve, né? Então, considerando que nós tenhamos n pontos, né, A1, A2, A3 até a n, e vamos supor que entre eles os segmentos A1 a 2, então eu vou ligar o ponto 1 ao ponto 2, vou fazer o segmento A2 até o A3 e assim 2 a 2 esses segmentos consecutivos e que eles não sejam colineares, então não tem dois segmentos destes que sejam colineares. Quando eu faço a união desses segmentos, o que eu obtenho é um polígono de gênero N. Então, o polígono vai ser justamente essa linha poligonal, também conhecido como linha poligonal, vai ser esse contorno. Aproveitei aqui e já tracei o que a gente chama de diagonal, também é conhecida por nós. Se eu pego dois desses pontos que não são consecutivos, que não formam o lado desse polígono, então ligando esses dois pontos, esse segmento é chamado de diagonal. Então o que seria a diagonal do polígono? Seria qualquer segmento cujos vértices, né, desse polígono são justamente as extremidades desse segmento, mas não é lado do polígono. Então liguei dois vértices do polígono, não é lado, então é diagonal. Polígono convexo, o que é um polígono convexo? É aquele polígono que, quando eu traço qualquer reta suporte a um lado do polígono, esse polígono fica localizado totalmente no semiplano. Então aqui, ó, tracei essa reta, o polígono todo está nesse semiplano. No de lá não tem polígono, não tem nenhum pedaço desse polígono. Podia traçar outra reta aqui, ó, suporte a este lado, o polígono está todo localizado neste semiplano. De outra ali, tem também todo nesse semiplano. Quando isso não acontece, é o que eu tenho um polígono chamado côncavo, também conhecido como não convexo. Um exemplo aí, viu? Ó, eu traço aqui esta reta suporte, eu divido o polígono em dois pedaços. Um pedaço nesse semiplano, outro pedaço em outro semiplano. Mas, Irã, se eu traçasse aqui, ia acontecer do polígono ficar em todo ele no mesmo semiplano. Sim, mas para ser convexo, qualquer reta suporte de qualquer lado vai acontecer isso. Aqui nessas duas retas, aqui se eu traçasse daqui a reta suporte a este lado, também dividiria o polígono em dois semiplanos, um pedaço para cada lado. Perfeito? Então, para ser convexo, isso tem que acontecer em qualquer reta suporte. Número de diagonais de um polígono convexo. Então, para a gente brincar, visualizar a ideia, eu coloquei ali um pentágono. Então repara, deste vértice eu consigo traçar duas diagonais do polígono. Deste vértice aqui, também duas. Deste vértice, duas. Deste vértice, duas. E finalmente deste vértice, duas. Então de cada vértice daqui eu consigo traçar duas diagonais. Como são 5 vértices, então são 10 diagonais. Não, não são. São só 5. Estão todas aí desenhadas. Por quê? Porque quando eu traço as diagonais deste vértice e eu chego nesse aqui, essa diagonal ela já foi traçada quando eu peguei as diagonais desse vértice. Essa diagonal aqui é tanto de um quanto do outro. Então, se eu fizer 5 vezes 2, eu estou contando cada diagonal duas vezes. Então, vê só a ideia. De cada vértice de um polígono, considerando que ele tenha n lados, eu consigo traçar n menos 3 diagonais. Por que n menos 3 diagonais? Ué, porque do vértice ele não consegue formar diagonal com ele mesmo
nem com os dois vértices vizinhos, porque se ele fizer daqui para cá é lado, daqui para cá é lado. Então ele não faz diagonal com 3 vértices, ele e os dois vizinhos, por isso que é n-3. Então de cada vértice eu consigo traçar n-3 diagonais. Bom, pelos n vértices, então serão traçados n vezes n-3. Então são n vértices, cada um n-3 diagonais. Só que se eu fizer isso, eu vou contar 2 vezes cada diagonal. Por isso que o número total de diagonais é n vezes n-3 dividido por 2. A soma dos ângulos internos de um polígono convexo. Então, repara, inicialmente eu trouxe um quadrilátero para facilitar a ideia. Vê que o quadrilátero eu consigo traçar uma diagonal partindo de um dos vértices. E eu, quando faço isso, divido esse polígono em 2 triângulos. Eu sei que a soma desses 3 ângulos ali é 180 graus, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus sempre, e a desse também. Então, o quadrilátero você vai ter 2 vezes 180, porque são 2 triângulos. Logo, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero, qualquer quadrilátero, é 360 graus. Eu posso estender essa ideia para outros polígonos. Por exemplo, um pentágono. Consigo dividir por um mesmo vértice, dividir ele em 3 triângulos. Como cada triângulo é 180 graus, a soma dos ângulos internos. A soma dos ângulos internos de um polígono de 5 lados vai ser 3 vezes 180. Se fosse um heptágono, bom, aí eu consigo dividir em 5 triângulos. 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós teremos que a soma dos ângulos internos, 5 vezes 180, 900 graus. Generalizando a ideia, então do vértice A1 de um polígono de n lados, partem n-3 diagonais, isso a gente já viu, e elas vão dividir o polígono em n-2 triângulos. Então eu consigo n-2 triângulos, logo a soma dos ângulos internos vai ser n-2 vezes 180. Então cada triângulo é 180, n-2 triângulos, então vai dar o total aí. A soma dos ângulos externos. Então, repara só, o que é o ângulo externo? É quando eu pego o lado e prolongo. E aí, este ângulo formado pelo prolongamento deste lado e pelo outro lado aqui do polígono forma esse ângulo que a gente chama de ângulo externo. Interessante notar que a soma do ângulo externo com o interno adjacente formam 180 graus. Eles são suplementares. Aqui também, ó, interno 2 com externo 2, 180. Interno 3 com externo 3, 180. Então, sempre o ângulo externo ele é suplementar ao interno adjacente a ele. Então, tá lá. Interno 1 mais externo 1, 180. Interno 2 mais externo 2, 180. 3 também, e assim por diante, até o enésimo, o último, né, vai dar 180. Somando essas igualdades todas, você vai ter I1, I2, I3 até IN, a soma dos ângulos internos. E1, E2, E3 até N, a soma dos ângulos externos. São N equações, todas elas iguais a 180. Então, são N vezes 180. E aí, desenvolvendo, pega esse S1, SI e joga para o lado de lá, vai ficar a soma dos externos é 180 vezes N, menos N menos 2 vezes 180. O que é N menos 2 vezes 180? É a soma dos ângulos internos que nós passamos para lá. Então, vai ser menos SI. Efetuei a distributiva, menos 180N, menos com menos vai dar mais 2 vezes 180, 360. E aí nós temos que esse 180N e esse menos 180N corta. E aí nossa resposta ali é que a soma dos ângulos externos de um polígono
convexo qualquer é 360 graus. É, a princípio, esquisito esse resultado, né? Porque é qualquer polígono. Então pode ser triângulo, quadrilátero, pentágono, polígono pode ter 20 lados, né? Um icoságono. Então, qualquer um, a soma dos ângulos externos é sempre 360 graus. Essa era a nossa aula de hoje. Grande abraço a todos e até a próxima.